estava falando o seguinte, cinética, na verdade, eu estudo movimento, né? A gente vai estudar essa parte, a questão do movimento. Então, pessoal, é legal você saber isso, você lembrar disso. Para que uma reação química aconteça, tem que ter colisão entre os reagentes, para quebrar as ligações iniciais e formar novas ligações. Essas novas ligações vão formar novas substâncias, por isso que eu tenho a formação de produto. Reagente, ele colide, quebra as ligações, as novas ligações formadas são chamadas de produtos, substâncias novas. Tudo bem até agora? Beleza, né? Qualquer dúvida, falem, galera. Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu estou espelhando tela, não estou? Tá sim. Então, galera, cinética química. A gente começa hoje, mas só deve conseguir terminar na sexta, tá? Então, vamos lá. Vamos por partes. Cinética química. Primeira coisa, galera. Eu tenho que ter essa noção, tá? As substâncias são formadas através de reações químicas e elas acontecem como, ó, a reação química é um rearranjo de átomos, aquilo que eu tinha acabado de falar com vocês. As ligações iniciais, elas são quebradas, tá? Ó, no qual as moléculas iniciais são desmontadas e os átomos que constituíam são ligados de maneiras diferentes, a fim de obter novas substâncias. Essa equaçãozinha aqui é básica pra gente, ó. Hidrogênio, H2, substância simples. Oxigênio também, substância simples. As ligações iniciais são quebradas e você tem a formação de novas ligações. Formação de água, tá? Beleza, isso aqui, cara, não é mistério para ninguém. Isso aqui até aqui, de boa. Cara, teoria das colisões. O que acontece? Eu tenho aqui um reagente e um outro reagente. Eles vão colidir e eles vão formar novas substâncias. Se você voltar, deixa eu ver aqui. Tem uma situação aqui que ela vai ser o seguinte. Aqui. Quando você pega, por exemplo, eu tenho lá a formação do ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico ele é formado como H2 mais F2 gasoso, tá? Produzindo 2 de HF. Cara, isso aqui não é mistério para ninguém. Mas se você olhar da seguinte perspectiva, olha aqui, ó. Hidrogêniozinho, H e H. Flúor. Vou colocar ele verdinho aqui. Beleza, olha aqui, ó. Movimento. Vai chegar um momento que esses caras aqui, eles vão colidir. Eles vão se encontrar. Aí você vai ter o quê? Olha lá. Beleza. Aí o que acontece? Essas ligações iniciais, elas são rompidas. Aí você vai ter a formação de quê, Sara? Olha lá. 2 do HF. Olha lá. Desse jeito, tá? Mas olha só, para eu conseguir chegar no 2 do HF, eu precisei fazer com que o H2 e o F2, eles colidissem. Beleza? Eles tinham que colidir. Por isso, galera, que você tem que ter essa noção. Para a reação química acontecer, primeiro, tem que ter movimento. Por isso que o nome é cinética, né? Tem que ter movimento. As moléculas têm que estar agitadas. Por isso que o estado sólido ele não reage. É sempre alguém que vai reagir com ele. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? O sólido, a quantidade de movimento é muito baixa. O líquido é maior e o gás é maior ainda. Bom, então tem que ter movimento
tá? Se tiver movimento, em algum momento os reagentes vão se encontrar. E ao se encontrarem, as ligações iniciais são rompidas e são formadas novas ligações, formando o seu produto, tá? Por isso que a teoria das colisões, ela é importante. Inara, conseguiu enxergar tudo que eu falei? De boa, né? Beleza. Então, a teoria das colisões tem por objetivo explicar a forma que as reações químicas ocorrem. Beleza. De acordo com essa teoria, as reações químicas ocorrem por meio de choques ou colisões. Os reagentes se aproximam com grande velocidade e se chocam, dando origem a novas substâncias, ou seja, os produtos. Eu acho que ficou bem claro isso quando eu fiz aquele desenho. Todo mundo conseguiu visualizar? De boa? Tainá, tranquilo? Aham, tranquilo. Beleza. Para que essa reação ocorra, é necessário que se forneça uma energia inicial, que denominaremos energia de ativação. Cara, muito importante isso aqui, tá? A energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação química aconteça. Olha aqui, ó. A energia de ativação é a diferença entre o máximo de energia e a energia dos reagentes, tá? Ou seja, é a barreira de energia que tem de ser ultrapassada para que a reação prossiga. Se você não tiver energia o suficiente para atingir a energia de ativação, a reação simplesmente não acontece. Ó, essa energia determina a maneira como a velocidade da reação varia com a temperatura. Tá, mas antes da gente falar disso, olha lá. Imagina o seguinte, cadê vocês? Um exemplo simples que a gente tem no dia a dia da gente é quando você vai fazer churrasco, né? Eu gosto de usar esse exemplo porque está muito na cara. Por exemplo, você tem que fazer com que o carvão pegue fogo, né? Só que assim, se você pegar um fósforo só, riscar e colocar no carvão, não vai funcionar. Por quê? Aquela energia não é o suficiente para ativar o carvão, para fazer com que ele consiga aquecer, para que ele consiga entrar em combustão, tá? Então, o que acontece? É por isso que o pessoal coloca normalmente álcool, agora tem umas pastilhas aí que funcionam bem também, né? O que acontece ali? E essas substâncias que são colocadas, elas têm uma energia de ativação menor, ou seja, quando você risca o fósforo, já tem energia o suficiente para que elas entrem em combustão. Desculpa. Foi. Para que elas entrem em combustão, tá? Já vai ter o suficiente. Só que aí essas substâncias, elas vão ter a queima delas, o álcool, por exemplo, ou a pastilha, né? E essa energia que está sendo liberada, né, um processo exotérmico, como toda combustão, acaba sendo absorvida pelo carvão. Aí o carvão vai ativando. Aí você atinge a energia de ativação do carvão. A partir daí, ele começa a formar o produto, ele começa a queimar, tá? Por conta disso, que você tem que colocar lá ou álcool ou alguma coisa. Tem a galera que bota óleo, funciona também. O carvão ele tem que ser ativado para conseguir. Só o fósforozinho não funciona. Vamos voltar lá. Pessoal, estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Tá tranquilo? Todo mundo acompanhando? Sara, você está acompanhando? Milena, fala comigo. Tá de boa? Tá tudo bem. Ah, beleza. Beleza, ótimo. Beleza. Vamos lá. Qualquer dúvida, em qualquer momento, fala comigo, hein? Olha aí, galera. Reagente, produto. Todo gráfico é assim, ó. Aqui eu tenho instante zero, no início só tenho reagente, legal. Olha o que aconteceu aqui. Teve que absorver energia. É lógico, cara, tem que absorver energia sem quebrar as ligações iniciais, tá? Para você conseguir formar o seu produto. Essa energia aqui é chamada de energia de ativação. É a energia mínima necessária para que uma reação aconteça.
Se você não der essa energia aqui para ele, você não consegue formar o seu produto, tá? Então, a energia de ativação é isso. É a energia mínima necessária para que uma reação química aconteça, tá? Vamos lá. Isso. Isso é muito importante, tá? Acho que eu falei alguma coisa. Não, foi isso aqui. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, porque aumenta a dificuldade para que o processo ocorra, tá? Então, galera, se eu tiver uma curva, é lógico, ó, o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Então, cara, se eu tiver uma curva muito grande, significa que a energia de ativação é muito alta. Por isso existem os chamados catalisadores. É para que você não precise de tanta energia, tá? Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta vai ser a etapa, tá? Eu posso ter aí uma reação em algumas etapas, que é uma reação chamada não elementar. Ela pode acontecer em algumas etapas e eu posso ter aí várias energias de ativação para que a reação finalize, para que chegue no produto final, tá? E quanto maior for a variação do reagente para a energia de ativação, mais lento é o processo. Então, ó, quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação, porque aumenta a dificuldade para que ocorra o processo. Então, ó, isso aqui é importante. Isso aqui ajuda a resolver questão teórica, tá? Quanto maior a energia de ativação, mais lento é o processo. A UERJ, de vez em quando, bota alguma coisa relacionada a isso, tá? Quanto menor a energia de ativação, mais rápido é o processo. É lógico, porque a curva vai ser menor. Se a curva for menor, então você consegue fazer com que a reação, você vai conseguir visualizar que a reação seja mais rápida, tá? Pessoal, alguma dúvida naquela partezinha que a gente estava vendo? Dá para seguir? Então, quais são os fatores que vão influenciar na velocidade de uma reação? Tá vendo? Ó, a velocidade das reações podem ser alteradas com alguns fatores: concentração, temperatura, superfície de contato, catalisador e luz. Vou começar do final. Luz. Cara, algumas reações, elas precisam de luz, tá? Por exemplo, a fotossíntese, né? Ela tem que absorver a luz para ela conseguir acontecer. Então, quanto maior a incidência de luz, mais rápido vai ser o processo, mais intenso é o processo, tá? E outra coisa que você tem que observar é isso, tá? Eu estou falando para vocês que uma reação, ela é rápida, quer dizer que ela é muito intensa, tá? Então, ela reage muito rápido. Por exemplo, se eu tiver lá, eu uso um exemplo, que é um exemplo fácil de enxergar, que é uma explosão. Se eu pegar, por exemplo, desenho animado, aquele barril de pólvora, né? Se eu botar fogo ali, cara, a reação é muito rápida, é muito intensa, né? Agora, se eu pegar esse barril e espalhar a pólvora toda, igual o Coyote Coyó faz lá com o Papaléguas, né? Ele vai espalhando até chegar no barril, não é isso? Então, se você espalhar com esse filetezinho, ela vai queimar a mesma coisa. A quantidade de energia liberada é a mesma, a quantidade de combustível é a mesma, né? A mesma massa de um barril é a mesma que você espalhou. Então, qual é a diferença? É o tempo. Nesse caso, você vai queimar de uma forma muito mais lenta do que se tivesse todo mundo junto, tá? Isso é velocidade de reação. Bom, nas reações, então, se eu tenho uma reação muito rápida, significa que ela é muito intensa. Quer dizer que o reagente forma produto muito rápido. Então, rapidamente ele é consumido e rapidamente forma o seu produto. Então, a reação ela acaba rápido. Beleza? Isso foi questão de UFRJ muito tempo atrás, tá? Foi questão de UFRJ muito tempo atrás. Eu fiz duas perguntas. Qual delas era mais intensa, onde a luz brilhava mais, onde a reação é mais rápida, e qual delas a luz apagava antes, também na reação mais rápida. Quanto mais intenso, mais rápida é a reação, tá? Lembra disso. Se eu falo para vocês, uma reação é muito rápida, quer dizer que ela é muito intensa.
Então, começa e termina rapidinho. Não esquece isso. Volta lá. Então, eu estou falando o seguinte. Comecei aqui falando da luz, né? Cara, a luz, algumas reações delas, né? Elas são fotoquímicas, elas precisam de luz. Quanto mais luz você der, mais rápida é a reação. Uma reação, por exemplo, que ocorre, não necessariamente a fotossíntese, mas uma outra é a decomposição da água oxigenada. A água oxigenada, ela ao se decompor, ela produz água e oxigênio. Isso acontece, se você reparar o seu frasquinho de água oxigenada que você tem em casa, Tainá, que você usa para ficar loura, o que acontece? Você tem lá, ó, H2O2, em presença de luz, você vai ter a formação de água e O2. Você já não tem mais água oxigenada. Você vai ter uma água com uma alta concentração de oxigênio. É meio, né? Mas isso aqui não interessa. A decomposição é isso. Quanto mais luz você der, mais rápida vai ser a decomposição dela. Tá? A velocidade de reação é maior. Então, é uma outra reação que vai ser fotoquímica. Beleza. Agora vamos lá. Outro fator, cara, concentração dos reagentes. Pensa só, cara, é tudo assim. Para você não errar isso, se você aumenta qualquer um desses aqui, aumenta a velocidade. O catalisador não, o catalisador é uma situação à parte. Mas se você aumentar cada um desses aqui, aumenta a velocidade. Por exemplo, aumentou a concentração de reagente. Galera, pensa só. Imagina que você tem lá, você tem duas barras, né, dois pedaços de ferro, tá? E você vai colocar elas em ácido clorídrico. Beleza. Só que você tem a concentração de 1 mol por litro. A quantidade de ferro é a mesma. Uma é 1 mol por litro. A outra é 6 mol por litro, mas bem mais concentrada, né? Cara, aonde o ferro vai ser consumido mais rápido? Onde está mais ácido ou menos ácido? Onde está mais ácido. É lógico. Quanto maior a concentração, mais rápida é a reação química. Ficou claro isso para vocês? A parte da concentração? É bem lógico, cara. Por exemplo, você tem lá uma solução aquosa. Cara, solução aquosa, você tem um monte de água. Se você tem uma solução diluída, você tem pouco reagente pela quantidade de água que você tem. Até um reagente encontrar o outro demora, né? Agora, imagina que você tem uma solução concentrada. Opa, a quantidade de reagente já é muito maior a quantidade de água que tem. É muito mais fácil os reagentes se encontrarem se tiver menos água envolvida. Ou seja, quanto mais concentrada for a substância, mais rápida é a reação. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Fala comigo. Tá tranquilo essa parte? Sim, sim, sim. De boa, né? Vamos lá. Gente, eu acho que choveu essa noite. Tá tudo molhado. Então o vizinho resolveu regar minhas plantas aqui. Vamos lá. Que é uma outra possibilidade. Já deram comida para o meu cachorro? Aqui. Galera, temperatura. Cara, temperatura também é uma situação que você tem que ficar de olho. Porque a temperatura, ela deriva para estado físico também. Fica de olho. Cara, é muito lógico. Pensa só. O que a temperatura faz com as substâncias? Agita. Lembra que eu falei lá no início que para a reação química acontecer, vocês estão muito quietos, vocês estão aí, né? Então, eu estou vendo a foto da Inara aqui, tá? Beleza. Então, galera, lembra que eu falei lá no início que para uma reação química acontecer tem que ter movimento? Então, a temperatura faz o quê? Agita as substâncias, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação, maior é a quantidade de colisão entre eles. Então, você forma o seu produto muito mais rápido. Ou seja, o aumento da temperatura
aumenta a agitação molecular, faz com que ocorra maior número de colisões, beleza? Então, eu acabo formando meu produto de forma muito mais rápida. De boa para todo mundo? Tranquilo, né? Então, ó, vamos lá. Primeiro que eu falei, concentração. Aumentou a concentração, quer dizer que eu tenho mais reagente liberado ali, mais fácil, então eles se encontram de forma mais fácil. Beleza. Outro fator, temperatura. Temperatura também está relacionado... Opa, alguém ligou o microfone, quer perguntar alguma coisa? Não. Beleza. Então, galera, o que acontece? O aumento da temperatura aumenta a agitação molecular, faz com que ocorra maior número de colisões, forma o seu produto muito mais rápido. Partindo ainda de temperatura, você vai para estado físico. Aí lembra que eu falei? O sólido, cara, tem que ficar de olho nisso que eu vou fazer aqui agora. Eu tenho o seguinte, ó. Lembra que eu coloquei lá, no início do ano, sólido, líquido e gasoso? São os estados físicos, tá? Então, eu tenho aqui sólido. Cara, que doideira. No início do ano, ninguém imaginava que ia ser tão escroto esse ano, né? Até o Rodrigo Wilber errou o pudim. Um absurdo. Tá tudo errado. Sólido, líquido e o gasoso. Tá. Beleza. Galera, eu sei que, ó, fusão. Aqui eu tenho, no caso, a vaporização. Lembra? Vaporização, só para relembrar aqui, ó, eu tenho 3, né? Eu tenho a evaporação, que é lenta, tá? Eu não atingi a temperatura de ebulição. Eu tenho a ebulição, que é um processo intermediário. Todas as moléculas atingiram a temperatura para mudança de fase, beleza? Mas elas só viram gás efetivamente quando elas atingem a pressão de vapor, quando a pressão atmosférica, desculpa, quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, aí vira gás, atinge a temperatura de ebulição, e também tem a calefação, que é o processo mais rápido. Lembra disso? Evaporação é lento, ebulição é intermediário. A ebulição acontece quando as moléculas líquidas atingem, né, uma agitação equivalente à da pressão atmosférica, aí vira gás. E eu tenho também a calefação, que é aquele mais rápido, né? Quando você joga lá um líquido numa superfície muito aquecida. Então, é quase que instantâneo. Beleza. Aí eu tenho, na volta aqui, eu tenho, lembra, liquefação ou condensação. Lembrando que liquefação é por pressão, não por temperatura, tá? E a condensação, essa sim é por temperatura, tá? E a solidificação, que é de líquido para sólido. Mas olha só, cara, o sólido, ele está numa temperatura mais baixa. Por ele estar numa temperatura mais baixa, o nível de agitação dele é menor, tá? Então, a velocidade para ele aqui, de uma reação com ele, é muito mais lenta. Já o líquido, opa, aqueceu, saiu de sólido para líquido, atingimos a temperatura de ebulição. O líquido, cara, a agitação já é muito maior do que a do sólido, tá? Já é muito maior que a do sólido. Por isso, eu tenho substância líquida com uma velocidade muito maior. A velocidade do líquido é maior do que a velocidade do sólido, tá? E o gás, cara, o gás ele está muito agitado. Então, a velocidade das substâncias gasosas, das reações das substâncias gasosas, é muito maior que a do líquido, tá? O gás ele é altamente reativo. Se você quiser fazer uma reação química, o ideal é sempre você utilizar substâncias no estado gasoso. Então, ó, fica assim.
velocidade de sólido é menor do que a velocidade do líquido, que é menor do que a velocidade do gás. Lembrando que o gás ele é sempre muito mais reativo, tá? Outro detalhe, substâncias sólidas não participam de uma reação química. Sólido não reage, é sempre alguém que reage com ele, ele é passivo. A quantidade de movimento dele não é o suficiente para provocar uma reação química, tá? Então, galera, é sempre o líquido que reage com o sólido ou o gás que reage com o sólido. Por exemplo, quando você está em casa fazendo o seu churrasco, você tem carvão, tá? Carvãozinho está aqui. Carvão é carbono puro. O que acontece? Você não tem que abanar esse negócio? Quando você abana, você está direcionando o oxigênio no sentido do carvão. Cara, repara, você está direcionando o ar para o sólido. Então, é o gás indo no sentido do sólido. Aí, quando tem essa colisão, aí você tem a formação de quê? CO2. Mas é sempre o quê? O gás que reage com o sólido. O sólido é passivo, ele não reage, tá? Então, assim, precisa que seja um líquido ou um gás para reagir com ele. Não esquece, quando a gente for calcular a velocidade, se tiver algum reagente sólido, ele não entra na fórmula. Você não calcula a velocidade usando nada de sólido, tá? É sempre líquido, gasoso ou até aquoso, tá? Lógico que quanto mais concentrado, mais rápida a reação. Galera, isso aqui tá claro para vocês? Todo mundo entendeu? Eu tô falando muito, vocês estão falando nada. Vocês estão entendendo? Tranquilo. Tranquilo, né? Sara, tá de boa? Caio? Tudo bem. É de boa, Cid. Vamos lá. Voltando então. Então, cara, quando eu falo temperatura, eu preciso atentar para esses dois detalhes, tá? O aumento da temperatura faz com que ocorra maior agitação molecular. Se existe maior agitação molecular, a quantidade de colisões é maior. Beleza. Outro detalhe é a temperatura pode modificar o estado físico. Não esquece, gás é muito mais reativo do que líquido, que é muito mais reativo do que sólido. Lembrando que sólido não reage, é sempre alguém que reage com ele, tá? Olha aqui, superfície de contato. Quem gostava muito disso aqui era o FRJ. Sempre botava alguma coisa de superfície de contato. Cara, é fácil de entender. Superfície de contato, ela vai ser o seguinte. Eu gosto, para quem nunca viu isso, né? Eu gosto de usar um exemplo físico para enxergar isso melhor. Eu gosto de falar assim, imagina 2 cubos de gelo, iguais, idênticos, mesma massa. Um você mantém no formato cúbico, o outro você quebra. Qual deles vai derreter mais rápido? O que está inteiro ou o que está triturado? O que está triturado. Por quê? Cara, nesse que está inteiro, o calor ele vai atacar pelas faces. Até ele atingir o centro, vai demorar mais. Enquanto esse triturado, o calor ele vai atacar quase que por inteiro, todas as partes. Então, vai derreter muito mais rápido. Então, o que aconteceu aí? Quando eu quebrei, eu aumentei a superfície de contato para o calor atingir. Tá? Funciona assim também em uma reação química. Por exemplo, se eu tiver lá um efervescente, né? Aquele que eu jogo na água, fica um antiácido. Beleza. Se eu jogar uma pastilha, vai demorar um tempo. Se eu jogar o pó, que é o mesmo efervescente triturado, ele é muito mais rápido. A superfície de contato ali é muito maior. Ou seja, o aumento da superfície de contato, quanto mais partes você romper um reagente, então ele acelera mais uma reação. Um exemplo você faz em casa.
Por exemplo, eu quero fazer um purê de batata. Tá. Cara, se eu pegar uma batata grande e botar ela na água, ela vai demorar. Porque até você conseguir amolecer toda a batata, ela demora mais tempo. Agora, se você pegar e cortar essa batata e colocar ela na água fervendo, ela vai amolecer muito mais rápido, porque você aumentou a superfície de contato. Funciona desse jeito, tá? Outro exemplo que eu gosto de usar é a esponja de aço, né? Bombril, Assolan, eu não posso fazer comercial, mas tudo bem, é a esponja de aço. Beleza. Cara, se você pegar, aquilo é metal, tá? Eu peguei lá, vamos supor que eu peguei o mesmo metal, né? É uma esponja de aço, ali você tem uma mistura de alguns metais, enfim. Você pegou esse metal, pedaço dele, não a esponja, um pedaço dele, jogou no ácido. Depois você pegou a esponja, jogou no ácido. Qual deles vai se dissolver mais rápido no ácido? A esponja, porque são fios metálicos, a superfície de contato é muito maior, tá? Então funciona desse jeito. O aumento da superfície de contato faz com que a reação ela ocorra de forma muito mais rápida. A esponja de aço ela é tão mais reativa que você consegue botar fogo nela, né? Eu que fui criança pobre em São Gonçalo, vi muito isso, né? Vocês foram crianças ricas, então não sabe disso. Tainá morava na Zona Sul, Tainá é outra parada, é outra conversa. Você cismou com isso, né? Era na Tijuca. Na Tijuca, é. Eu lembrei. É porque você falou que você prefere a Zona Sul do que a Barra. Não foi isso que Ah, você falou? sim, isso. Isso, você preferia a Zona Sul do que a Barra. Tá, não sei. Eu conheço pouco a Zona Sul, um pouco para lá. Conheço bem Niterói. Niterói é bem, cara, a vista de Niterói é linda demais. Demais, demais. Aquela praia de Caraí, quando você olha para o Rio, cara, eu tinha acabado, eu lembro disso até É, hoje. exatamente, né? Bonito quando você olha para o Rio. É a parte melhor de Niterói. Isso, cara, assim, quando eu morava lá, eu não gostava de ouvir isso. Mas, cara, é a verdade. Niterói é muito legal. Eu gosto muito de lá. Mas, cara, a vista é linda demais, é absurdo. Assim, eu lembro disso perfeitamente. Eu acabado de chegar da viagem da Europa que a gente fez ano passado. Aí eu fui à Itália, né, fui a alguns países na Europa. Aí, poxa, a gente tinha descoberto que a Lídia estava grávida. Eu tinha deixado ela lá no médico e estava procurando algum lugar para estacionar. Eu virei a rua e, assim, eu parei no sinal de frente para a praia. Era um dia, assim, céu azul. Cara, eu falei, cara, olha, não tinha igual, não vi igual, não vi, não vi. É bonito demais. A beleza natural aqui no Rio de Janeiro é uma parada diferente. É diferente. Enfim, o que acontece? Se você pegar, eu fui criança pobre em São Gonçalo, né? Igual Agostinho Carrara, nasci em Alcântara. Aí o que acontece? As crianças pegavam bombril, né? Que era bom, só tinha bombril naquela época. Pegava o bombril e botava fogo e ficava rodando aquele negócio. E realmente pega fogo. E outro detalhe, quanto mais você roda, mais contato com o oxigênio tem. Então, fica pegando fogo, fica incandescente mesmo, tá? Assim, não dá essa ideia para a criança fazer não, porque não é muito legal não, mas funciona. Se você pegar um pedaço de metal e tentar botar fogo, não vai, tá? O máximo que você consegue é escurecer ele um pouco, que aí você vai enferrujar ele um pouco, né? Que aí você vai ter a oxidação, você vai ter a reação dele com o oxigênio, mas não chega a ficar incandescente igual acontecia com o bombril quando eu era criança. Depois nunca mais vi ninguém fazer nada disso, até porque acho que as crianças agora brincam de outras coisas, tá? Mas, cara, superfície de contato funciona, tá? É uma outra situação. O FRJ, o que eu falei do FRJ? O FRJ fez uma questão dessa e ela é bem interessante. Ela usava uma lanterna de carbeto de cálcio. É Ca2C, carbeto de cálcio. O que acontecia? Quando você joga água no carbeto de cálcio, ocorre a liberação de luz, tá? É uma reação onde você tem liberação de energia luminosa ali. Aí ela pegou duas lanternas, colocou a mesma massa de carbeto de cálcio,
Por isso que eu falei a questão da intensidade no início. Colocou a mesma massa de carbeto de cálcio e começou a gotejar o mesmo fluxo de água para as duas lanternas. Qual era a diferença? Uma era o carbeto de cálcio sólido, uma pedra. A outra era a mesma massa, só que triturada. Aí ela fez duas perguntas, tá? A primeira pergunta era: onde a luz era mais intensa? Na triturada. Por quê? Superfície de contato. O mesmo fluxo de água conseguia pegar uma maior quantidade de carbeto de cálcio, enquanto aqui não. Aqui só pegava aquela superfíciezinha que ela batia mesmo. Tá? Aqui, como estava triturado, pegava maior área, então tinha uma luz mais intensa, onde eu tinha maior superfície de contato. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi: onde a luz apagou primeiro? Lógico, onde reagiu mais rápido, onde tinha maior superfície de contato, na mesma lanterna. Beleza? Galera, então, ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Conseguiram enxergar? Vamos lá. Voltando agora. Superfície de contato foi. Então, temperatura. Ah, sim, tem um que não entrou aqui, mas que está relacionado à concentração, que eu deixei passar batido aqui. O que não entrou aqui, que pode ser puxado, cadê? Olha aqui, ó. Pressão. Não foi colocado nesse esqueminha, não. Pressão. Galera, como que a pressão influencia? Gente, raciocina. Como que você aumenta a pressão? Diminuindo o volume, certo? Diminuindo o volume. Então, raciocina. Quando você diminui o volume, você facilita o encontro entre os reagentes. Espera aí. Se você diminui o volume, você está concentrando. Concorda comigo? Imagina lá, você tem lá os reagentes gasosos, estão dentro de um cilindro, fechado, beleza. Se você aumentou a pressão, ou seja, você encurtou o espaço entre elas, então você favoreceu o encontro entre elas. Ao diminuir o volume, você está concentrando. Olha aqui, ó. Lembra da formulazinha? Qualquer fórmula de concentração, seja ela comum ou molar, é a quantidade sobre o volume. Se você está aumentando a pressão, quer dizer que o seu volume está o quê? Diminuindo. Então, se você diminui o volume, se o seu volume está diminuindo, você tem uma concentração maior. Se você aumenta a concentração, você favorece o encontro entre os reagentes. Então, você tem uma reação mais rápida. Todo mundo conseguiu enxergar a relação entre pressão e concentração? Pode ser comum, molar, não interessa, tá? Você está mexendo no volume, se você está diminuindo o volume, você está aumentando a concentração. Todo mundo enxergou esse esqueminha com a fórmula aqui? De boa? Tranquilo? E quando envolve matemática, a galera se perde um pouquinho, mas todo mundo enxergou o que eu fiz? Fala comigo. Helena tá com a gente ainda? Beleza? Tainá conseguiu enxergar, né? Helena sumiu, beleza. Beleza. Vamos lá, galera. Então, tem esse outro detalhe aqui, tá? Olha lá. Além de eu ter concentração dos reagentes, isso aqui eu posso puxar também para a pressão. Pode cair lá, tá? Só que, olha só, isso aqui só vale com substância em qual estado físico? Gasoso, tá? Isso aqui vale apenas para gases. Líquido não entra, sólido já não entraria de jeito nenhum, tá? E o catalisador, cara, o catalisador nada mais é do que um acelerador de reação. Como que ele age? Ele age diminuindo a energia de ativação. Lembra? A energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça, tá? Então, se eu tenho uma energia de ativação muito alta, eu entro com isso aqui, ó. Eu entro com catalisador. Que aí eu faço com que a reação
ela tenha um outro caminho, siga um outro caminho, onde não necessite de tanta energia. Eu acelero o processo, tá? O catalisador nada mais é do que um acelerador de reação. Olha aqui. Aqui eu tenho reagente e produto. Repara, o caminho é o mesmo. Eu vou parar aqui. Só que olha só. Olha a energia de ativação quando eu não tenho catalisador. Agora, olha a energia de ativação com o catalisador. A grosso modo, o catalisador diminui a energia de ativação. A grosso modo é isso, tá? Na verdade, ele procura um outro caminho. Ele vai procurar reações onde não seja necessário, um caminho onde não seja necessário tanta energia. É uma outra reação. Agora, um outro detalhe. Tá escrito aqui, ó. Os catalisadores alteram a energia necessária para que a reação seja iniciada, tá? Ele vai te dar um outro caminho onde necessite de menos energia. O detalhe mais importante é esse aqui. Essas substâncias aceleram as reações, mas não são consumidas. Galera, do jeito que ele entra, ele sai. Entrou lá, em algum momento, 2 mol de cloreto de alumínio, no final, em algum momento, vai sair 2 mol, a mesma quantidade, 2 mol de cloreto de alumínio. Funciona desse jeito. O catalisador, galera, ele não faz nada a não ser acelerar o processo, tá? Do jeito que ele entra, ele sai. Agora, um detalhe. Se você tem uma reação mais rápida, ela é mais intensa, tá? Então, eu fazia muito isso quando eu trabalhava na indústria. Eu trabalhei na área de tinta também. Então, eu usava um dos catalisadores usados para tinta epóxi era o fenol. Fenol, hidroxibenzeno, era só isso, tá? Cara, assim, o hidroxibenzeno, ele é muito bonito, bonito mesmo, tá? A cor dele é meio que rósea, ele não chega a ser, mas assim, é meio cor de flor, saca aquela flor do Caribe que aparece na novela? A cor é muito parecida com aquilo, só que mais clarinho um pouquinho. E ele, a temperatura ambiente, ele é sólido. Mas se você aquecer ele e colocar ele em banho-maria, ele fica líquido, tá? Só que assim, extremamente perigoso, tá? Extremamente perigoso. Quando bate na pele, eu senti isso, tá? Chegou a bater um pouquinho uma vez no meu braço. A sensação que você tem aonde tem o fenol, é como se fossem agulhas perfurando o seu corpo. A sensação é exatamente essa. Bateu uma gotinha aqui, aonde tem ali, é como se estivesse enfiando um monte de agulhinha ali no seu corpo. Para quem não gosta de injeção, é prato cheio, né? Bom, o que acontecia com o fenol? Quando eu colocava ele, a tinta epóxi, ela dura, em média, né, pelo menos na época, hoje eu estou fora desse mercado há muito tempo, mas dura aí cerca de 24 horas para você conseguir ter a secagem da tinta. A secagem completa demora uma semana, 7 dias. Tinta epóxi é uma tinta que normalmente o pessoal usa em piso de estacionamento, quando você olhar o piso tá pintado, aquilo ali é tinta epóxi. Hoje existem acrílicas, né, que são muito mais baratas e não tão resistentes, mas uma resistência relativamente boa, né? Então, o que acontecia? Essa reação, essa tinta epóxi é uma tinta bicomponente, tá? Importante lembrar isso, porque se você pegar só o componente A, que a galera acha, e pintar, não vai secar nunca. Seca por reação química. Por isso que você consegue pintar alguma coisa embaixo d'água. Já parou para pensar como é que você pinta alguma coisa embaixo d'água? A secagem é por reação química, tá? Então, assim, não tem a questão da evaporação do solvente para fechar o filme, não é isso, tá? É uma reação química, essa reação faz com que ocorra a formação do filme. Aí você tem a secagem da tinta. Bom, o fenol, ele faz o quê? Ele acelera esse processo. Ao invés de você ter uma secagem de 24 horas, você conseguia isso aí em 1 hora, 2 horas, mas aí que tá. Quando você coloca isso para fazer, você pega a tinta comum, né, sem o catalisador, você vai sentir um aquecimentozinho.
aquece mesmo, um processo exotérmico, você sente, mas assim, nada brusco, um café, temperatura de um café, né? Quando você entra com o fenol, a gente usava copos de plástico, né, para colocar, quando você entra com fenol para essa resina, você vê que o copo, eu não acho que eu não tenho mais, cara, acho que ficou na casa, não sei, tô perdido. A liberação de calor é a mesma, só que ela acontece de uma forma tão mais intensa que o copo ele se fundia com a resina. Não dava para você separar, né? Quando você fazia só a resina, né, e o componente A e o componente B, que normalmente eram poliaminas, poliamidas, depende de onde você usar, você conseguia tirar o plástico e você tinha lá uma pedra, né, uma pedra onde você tinha resina. Beleza, você tinha liberação de calor naquele tempo, funcionando daquele jeito. Quando você entrava com o catalisador, a liberação de calor era tão mais intensa, por ser mais rápida, né, que você fundia a resina com o copo plástico. Não dava para separar, não dava, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam isso. O catalisador, ele vai acelerar o processo. A quantidade de energia liberada vai ser a mesma. Se você voltar no gráfico, olha aqui, ó, energia inicial, energia final. A quantidade de energia é a mesma. Como eu tenho uma velocidade muito maior aqui, essa energia liberada, o ΔH, tanto para um quanto para outro, olha aqui, ó, ΔH é o mesmo. Só que como aqui o tempo é muito menor, então é muito mais intenso, tá? Fica de olho nisso. O catalisador ele só serve para quê? Para acelerar o processo. Ele não mexe com o ΔH. Se a reação é endotérmica, ela continua sendo endotérmica. Se é exotérmica, continua sendo exotérmica. Ela só mexe no tempo. E do jeito que ele entra, ele sai no final. Ele não forma nenhum produto novo, tá? No final, do jeito que ele entra, ele sai. Galera, conseguiram entender tudo que eu falei? Eu sei que é muita informação, é muita história, mas estão acompanhando? E essa parte é muito teórica, tá? E é importante. Vamos lá. Se não fosse importante, eu não falava. Vamos lá. Beleza. Olha essa situação, isso é uma questão. O diagrama de energia fornece informações importantes, tanto termodinâmica quanto em relação ao mecanismo de reação, pois permite determinar os números de etapas reacionais, presença de intermediários e ainda reconhecer qual etapa é mais lenta. Legal. A lei da velocidade é determinada pela etapa lenta da reação. Beleza. A seguir, são fornecidos os diagramas de energia para 3 reações hipotéticas. Olha aqui, ó. Início e final. Primeira etapa, segunda etapa. Beleza. Isso aqui é uma reação chamada de reação elementar, só tem uma etapa. Beleza. E aqui, ó, 2 etapas. Primeira etapa, segunda etapa. Beleza? Todo mundo conseguiu enxergar isso no gráfico? Beleza? Vamos lá. Qualquer dúvida, falem. Volta lá. Ué? Não dá pra olhar pra minha cara, não. Tá. Fecha. Olha aí. Letra A. Para cada diagrama de energia, aponte a reação que libera ou absorve energia. Cara, aí... Opa, volta, não é isso. Aí, cara, você só vai olhar o início e o final. Se você tem uma energia final menor que a inicial, o processo é exotérmico. Se você tem final inicial, exotérmico, opa, exotérmico também. Beleza. Todas as 3 são processos exotérmicos. Beleza. E olha a letra B. Para cada diagrama de energia, indique se a reação ocorre em uma ou mais
etapas, a gente já viu isso. Nesse último caso, indique quantas etapas e qual a etapa determinará a lei da velocidade, ou seja, a etapa lenta, né? Beleza. A gente já viu. Agora, a questão é, ó, 2 etapas, uma etapa, 2 etapas. Beleza. A quantidade de etapas é verificada pela quantidade de energia de ativação, os chamados morros, né? No Rio não é muito usado isso, não. Logo, se apresenta apenas uma energia de ativação, se dará a uma única etapa. E por aí vai. Logo, primeira etapa, segunda etapa, 2 etapas, uma etapa e 2 etapas. Beleza. Aqui a gente vai entrar. Agora, ele pede também, não foi colocado aqui nesse gabarito, cadê? Qual determinará a lei da velocidade? A etapa lenta. Galera, a etapa lenta é aquela que você vai ter maior energia de ativação. Se liga. Olha aqui, ó. Essa é a energia de ativação da primeira etapa. Essa é a energia de ativação da segunda etapa. Então, a primeira etapa é a etapa lenta, é ela que determina a velocidade da reação. Aqui só uma. Olha aqui, ó. Aqui, primeira etapa, segunda etapa. Caramba, isso aqui é difícil, hein? Isso aqui, eu acho... Não consigo opinar. Qual desses morros aqui é maior? Acho que pelo computador estou com dificuldade. Aqui seria necessário uma... Cara... Muito próximo. Muito próximo. Aqui, cara, provavelmente você teria que ter... Pelo computador é mais difícil, né? Mas eu diria que a segunda etapa ela é mais lenta. Parece um caminho maior aqui do que aqui. Parece. Tá? Enfim. Entenderam o conceito. Deixa eu ver aqui se ele fala. Não fala. Não tem. Pessoal, conseguiram entender essa questão? Conseguiram enxergar a diferença disso num gráfico? Tá de boa? Da energia de ativação, essas paradas? Vamos lá. Vou continuar. Então, a velocidade de cada componente reacional depende da variação de sua concentração e o intervalo de tempo. Para uma reação genérica, olha aqui, ó, reagente e produto, isso aqui é importante. Tá? Por quê? Olha o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma velocidade, olha aqui, ó. Aqui eu tenho outra. Quem está partindo do zero é o produto. O produto, cara, no tempo zero, ele sempre parte do zero, não tem nada. Tá? Ele poderia modificar isso aqui num gráfico e dizer, ao invés de velocidade, ele pode dizer concentração. Tá? Concentração de produto no início, no instante zero, é zero. E o reagente é o máximo. E com o passar do tempo, diminui. Tá? Bom, como é que eu calculo velocidade média? Ó, a variação dos reagentes pela variação do produto. Mesma coisa pela variação do tempo. E a velocidade do produto é qual é a concentração, quanto variou, quanto que eu tinha no início e no final, pela variação do tempo. E o produto, normalmente, tá? É porque assim, ele pode não partir do zero, ele pode partir de um outro instante. Aí ele tem que te dar uma tabela, tá? Mas é sempre o quê? É o final, concentração do produto no final, menos a concentração no início, pela variação do tempo que ele determina. Galera, vocês viram isso em física. É velocidade média. Tá? Olha a seguinte situação. O intervalo de 0 a 20 minutos
temos, presta atenção, velocidade de hidrogênio de 0 a 20. Olha o hidrogênio aqui. 1 menos 10. Vai dar 9. 20 menos 0. Por quê? Olha aqui. É a concentração pelo tempo. 20 menos 0. Vocês já estão cansados de ver isso. Então, aqui, ó, eu tenho 0,45 mol por litro minuto. Tá? O que isso está me dizendo? Isso é importante. Cada minuto que passa, presta atenção, o hidrogênio ele é reagente. Presta atenção nisso, para você entender isso aqui. Não é só fazer continha. Cada minuto que passa, eu tenho a diminuição de 0,45 mol por litro. Está diminuindo, tá? Se você fizer a conta, olha só, é 1 menos 10, o que te daria menos 9. Isso vai te dar menos 0,45, mas olha o detalhe aqui, ó. É calculado em módulo, tá? Mas, cara, esse menos, ele vai te indicar o quê? Que para cada minuto que passa, eu tenho menos 0,45 mol por litro. Essa é a velocidade de reação, ou seja, a concentração de hidrogênio está diminuindo com o passar desse tempo. Repara que o número de mol não influenciou aqui, tá? Agora, olha aqui. Nitrogênio, cara, vai ficar o quê? Olha o nitrogênio. De 0 a 20, mesma coisa. 2 menos 5, que vai te dar menos 3. Menos 3 sobre 20. Isso vai te dar 0,15 mol por litro. Negativo, ou seja, cada minuto que passa... Agora, o legal é que ele te deu em minuto, tá? Mas ele poderia te perguntar por hora, por segundo. Tem que ficar de olho nisso. Não existe um respeito à unidade, tá? Ele pode te dar minuto, pedir por hora, ele pode te dar por hora, pedir em minuto, pode pedir em segundo. Tem que ficar de olho nisso, porque cada questão vai te pedir de um jeito, vai te dar uma situação e vai te pedir de um jeito, tá? Então, eu tenho aqui, ó, menos 0,15 mol por litro por minuto. Para cada 1 minuto, eu tenho menos isso. Agora, preste atenção no detalhe. 3 vezes mais do que o nitrogênio. Por quê? Olha a proporção em mol. 1 mol para cada 1 mol que reage, 3 mol do hidrogênio reage também. Por isso, 0,15 no nitrogênio, 0,45 no hidrogênio. A proporção estequiométrica, tá? E olha aqui, se eu tenho 0,15 desse cara sendo consumido, a velocidade de formação, como é 1 para 2, 0,15 vai produzir 0,30. Nesse caso é positivo, 6 menos 0. Eu não tinha nada no instante zero. Não tive colisão nenhuma. No instante zero ainda não teve colisão, então não tem formação de produto. Tá? Então, ou você faria pela tabelinha, seguindo esse padrão, tá? É normal ele te dar um dos participantes apenas e pedir uma relação estequiométrica, tá? Como eu fiz aqui. Ah, ele deu nitrogênio. Ótimo. Ele te deu nitrogênio, aí você vê. E pediu amônia. Pô, é 1 para 2. 0,15 vai produzir 0,30 mol por litro, minuto. Para cada 1 minuto que passa, eu tenho menos 0,15 desse. Então, para cada minuto que passa, eu tenho formado 0,30 desse, porque é 1 para 2. Ah, mas é com hidrogênio. Beleza, 1 para 3, o triplo. Cada minuto que passa, eu tenho consumo de 0,15. Como eu tenho consumo de 0,15, quer dizer que de hidrogênio, que é o triplo, vai reagir quanto? 0,45, dentro do mesmo tempo. Galera, vocês conseguiram enxergar tudo isso que eu falei? Velocidade média e cálculo estequiométrico. Estão entendendo, pessoal? A UERJ gosta de botar isso de vez em quando, tá? Pessoal, tá de boa?
Aceitou a pergunta. De onde veio aqueles valores ali? Você pode voltar lá, por favor? Posso, claro. Vamos lá. Eu tinha Esse perdido valor onde veio o dela- 9, o 3 e o 6. Peraí. Você não entendeu o 9, o 3 e o 6? Sim. É a variação da concentração. Olha aqui, ó. 1 menos 10 deu 9. Aqui, 2 menos 5 deu 3. 6 menos 0 deu 6. Ah, tá. Você não tá falando de atrapalhamento ainda não, né? Isso aí, né? Não. Tá. Por enquanto é velocidade média, Sara. Tá bom, obrigada. Todo o restante você entendeu? Aham, entendi. Oh, beleza. Tainá, quer perguntar alguma coisa? Tá de boa? Não, tudo bem. Inara, como é que tá indo aí? Tá me ouvindo bem? Tá enxergando tudo que eu tô falando? Acho que não. Inara, tá de boa? Cadê você? A Inara não quer falar comigo. Vamos lá. Que horas tem? Tá, beleza. Agora, a gente começa a falar de lei da ação das massas, tá? É a fórmula da velocidade. Cara, bem importante. O ERG de vez em quando bota isso, a gente tem que olhar isso com carinho, tá? Se liga. A lei da ação das massas, de maneira prática, o cálculo da velocidade, de maneira prática, o cálculo da velocidade instantânea se processa por meio da lei da ação das massas, que para uma reação genérica é matematicamente representada por, se liga, reagente, produto. Velocidade vai depender de uma constante K, só que essa constante aqui, presta atenção, é a constante mais inconstante de todas. Por quê? Cara, a constante aí, cada reação vai ter um valor diferente, tá? Cada reação vai ter um valor diferente. Então, ele vai te dar, ou ele vai pedir para você calcular, tá? Então, vai depender de K, concentração molar dos reagentes. Produto não interessa. Para a cinética, o produto não interessa, ele é formado. Então, cara, ele é formado em consequência da reação desses caras. Então, a velocidade de formação desses caras depende da velocidade de reação dos reagentes. Então, cara, produto, presta atenção. Na cinética, produto não interessa para a gente, tá? Então, vai depender da concentração dos reagentes. É lógico, quanto maior a concentração, maior a velocidade, mais intensa é a reação, tá? E se tiver coeficiente, o coeficiente vira expoente, que é chamado de ordem de reação. Então, olha lá, constante da velocidade, se liga, função da temperatura. Além de cada reação ter uma constante diferente, um valor numérico diferente, existe um fator externo que pode modificar isso, que é a temperatura. Foi questão de UERJ de primeira fase, tá? Perguntou exatamente isso. Qual o fator externo que pode modificar a constante da lei da ação das massas? O fator externo é a temperatura. Beleza? Fora isso, cada reação vai ter um valor diferente para essa constante. Aqui eu tenho concentração molar do reagente, é molar, não é comum. Se tiver comum, tem que converter. Tá? Ordem da reação em relação ao reagente A, isso é importante. O númerozinho que tiver aqui em cima é a ordem da reação com relação a esse participante. Se for 1, primeira ordem, 2, segunda ordem, assim vai. E o B, olha aqui, vai ter um expoentezinho, que vai ser a ordem da reação em relação ao reagente B.
Ordem geral, a ordem global da reação é o somatório dos expoentes. É só isso. Esse expoente tem esse nome, tá? Ordem. Então, 1, primeira ordem, 2, segunda ordem, assim vai. Tá? A formulazinha é basicamente essa. Vai ser V igual a K, sempre igual V igual a K, concentração dos reagentes. Não interessa se é amônia, se é ácido sulfúrico, não interessa, tá? Concentração dos reagentes. E se tiver coeficiente, ele vai virar expoente. Isso dentro de uma reação elementar. Uma observação. Se um dos reagentes for sólido, ele não entra, ele não influencia na velocidade. Lembra? Ele é passivo, então ele não entra nessa formulazinha, não. Beleza? Sólido não participa dessa formulazinha. Galera, de boa? Olha aí. Reação elementar, classificação das reações, né? É uma reação química que se processa em uma única etapa, a gente já viu isso no gráfico. Assim sendo, a ordem de cada um dos participantes que serão utilizados no cálculo da velocidade da reação é o próprio coeficiente, tá? Então, você vai ter o seguinte, por exemplo, aqui, ó, a formação da água, H2 mais, ó, 2 de H2 mais O2, produzindo 2 de H2O. Isso não me interessa. A expressão da velocidade vai ficar o quê? V igual a K, sempre V igual a K. Concentração de... vezes. Pelo amor de Deus, é vezes. Muitas vezes os alunos, eles erram isso em provas, tá? Seja a minha prova, seja no vestibular, a galera soma. Não é, cara. É isso vezes isso, tá? Estão reagindo. Então, ó, concentração de hidrogênio elevado ao quadrado, ou seja, segunda ordem, concentração de oxigênio elevado a 1, primeira ordem, tá? Funciona desse jeito. Produto, não me interessa, tá? Se for uma reação elementar, o que tiver aqui na frente é só você aplicar no expoente. Legal. E reação não elementar? Se liga. É uma reação química que se processa em mais de uma etapa. A gente já viu isso também no gráfico, tá? Beleza, dia 21. Ou seja, para ocorrer, ela depende de outras reações para formá-la, né? Então, você tem uma reação global, você tem algumas etapas, tá? Considere a reação não elementar, olha aqui, ó. Beleza. Eu tenho monóxido de nitrogênio mais hidrogênio produzindo o nitrogênio gasoso e água. Beleza. Ela ocorre em duas etapas. Se liga. Etapa lenta, ou seja, maior energia de ativação. Etapa rápida. Olha a etapa que está em vermelho. É a etapa lenta. Galera, nesse caso, reação em mais de uma etapa, vai me interessar a etapa mais lenta. É ela que determina a velocidade da reação, tá? É nela que eu tenho que mexer para acelerar o processo. É muito lógico, galera. Por quê? O que acontece? Imagina que você vai daqui para Niterói, né? Daqui para Niterói, aqui no Recreio, bota em 50 minutos, mais ou menos, sem trânsito, 50 minutos, andando tranquilo. Só que aí você foi lá, pegou lá a linha amarela, beleza? Aí pegou a linha vermelha, beleza? Caiu na ponte. A ponte, normalmente, sem trânsito, você leva em torno de 13 minutos. Só que, nesse dia, você pegou o engarrafamento de carnaval e demorou 3 horas em cima da ponte Rio-Niterói. Galera, você conseguiu fazer em 50 minutos? Por que não conseguiu? Linha amarela. Tranquilidade. Você pegou ali, foi de boa. Beleza. Etapa rápida. Pegou a linha vermelha. Também estava livre.
É impossível, se a ponte está com 3 horas, a linha vermelha está livre, mas tudo bem. Vamos lá, estava livre, você deu azar. Aí, caiu na ponte. Cara, demorou 3 horas na ponte. Essa foi a sua etapa lenta. Você demorou muito para chegar em Niterói? Pra caramba! Você demorou quase 4 horas para chegar em Niterói. Mas por quê? Por causa da etapa lenta, que nesse caso foi a ponte. O que determinou a sua velocidade média? O que determinou a velocidade? O tempo que você... Cara, a etapa lenta. O que determina a velocidade de uma reação? É sempre a etapa mais lenta. É nela que eu tenho que mexer para eu conseguir acelerar o processo. Tá? Então, se cair lá alguma questão pedindo fórmula de lei da ação das massas, que às vezes é só isso, é só a aplicação da fórmula, tá? Ele só pede isso, ele vai te dar lá algumas etapas e vai ter a etapa lenta. Você vai pegar os dados de etapa lenta e vai aplicar lá na fórmula. Lembrando que, se tiver sólido, não entra. Não esquece disso. Sólido não reage. A velocidade de uma reação depende das substâncias que estão gasosas, líquidas ou aquosas. Beleza? Sólido não entra. Volta lá. Então, ó, Sara, o que determina? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Sai daí. Isso. O que determina a velocidade de uma reação? É sempre a etapa lenta. Olha aqui, ó. A velocidade será aplicada à etapa lenta e será expressa por, olha aqui, V igual a K, concentração do monóxido de nitrogênio ao quadrado, vezes a concentração de hidrogênio, que foi o que eu tinha aqui, ó. Se tiver coeficiente, ele vira expoente. Cada uma dessas etapas ocorre com uma velocidade diferente uma da outra. A etapa mais lenta é a que contribui diretamente para a determinação da velocidade de uma reação. Galera, conseguiram entender tudo até agora? Alguém muito perdido? Fala comigo. Tá de boa? Parte teórica. Tranquilo? Deixa eu olhar aqui para ver. Tranquilo, beleza. Deixa eu olhar o próximo aqui para eu ver. Cara, essa aqui dá para a gente falar, mas a gente vai voltar nisso na sexta-feira. Determinação de ordem de reação. Quando se conhece o mecanismo da reação, nesse caso, ou a reação é processada em uma única etapa, ou todas as etapas são conhecidas, que é o caso da etapa lenta, por exemplo, né? Então, ó, você vai fazer o seguinte, é só aplicar a formulazinha. Ah, é uma etapa. Então, ó, V igual a K, concentração do monóxido ao quadrado e concentração de oxigênio elevado a 1. Isso aqui é legal você saber, ó, segunda ordem com relação ao CO, fica de olho nisso, tá? A ordem de reação eles cobram. Segunda ordem, que você sabia que a reação era essa, que você usar essa. Então, ó, segunda ordem e primeira ordem com relação ao O2, tá aqui. Então, a ordem global é 3. A ordem global da reação é 3. Por quê? É o somatório de todas as ordens. Tá? Então, galera, quando se conhece o mecanismo, é a aplicação direta da fórmula, tá? E você conhece também, de forma direta, qual é a ordem de cada participante e também a ordem global. Isso vai ser bem importante na sexta-feira, tá? Vocês conseguiram enxergar essa última parte aqui agora? Fala comigo. Tá de boa? Beleza. Galera, olha só, eu vou parar aqui, porque senão a gente não vai conseguir completar e eu tenho que sair mesmo meio-dia e meia. Hoje eu não consigo ficar um pouquinho mais. Mas vocês conseguiram entender tudo o que aconteceu? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fala comigo. Não, ainda não. A parte teórica, sim. A parte teórica, sim. Todo o restante de cinética já vai dar para fazer a partir de sexta-feira. Mas a parte teórica dá. A parte que você tem aí, cálculos de velocidade, velocidade média dá para fazer. Só não dá esse caso aqui, ó.
quando você vai trabalhar com esse tipo de tabela, que é o assunto que a gente vai ver. Fora isso, dá para fazer tudo, tá? A gente vai conseguir fazer todo o restante, tá bom? A única coisa que não dá para fazer ainda é isso aqui. E sexta-feira a gente vai falar disso e vamos trabalhar um pouquinho de exercício, tá bom? Já tragam as dúvidas aí. Pessoal, tudo bem até aqui? Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Então tá bom. Galera, estudem,